Olá pessoal, professor Lucas Lima aqui mais uma vez. A aula de hoje eu vou estar comentando com vocês um pouco do nosso último conteúdo de matemática, da nossa aula do dia 2/4, que foi quinta-feira passada. E basicamente eu vou estar explicando para vocês algumas coisas por cima do conteúdo. Eu imprimi aqui exatamente aquele arquivo que eu mandei para vocês no WhatsApp, é o mesmo arquivo. Eu imprimi aqui para vocês terem mais ou menos uma noção de como que é a minha intenção, né? Como que eu espero que vocês estudem isso em casa, tá bom? Então vamos lá, iniciar dando uma lida aqui, né? A gente tem aqui nosso plano de aula, professor Lucas Lima, matéria no caso de matemática, público-alvo vocês do segundo ano A do Matutino. No caso, foram 3 aulas que a gente teve naquele dia, né? Nosso conteúdo é de determinantes. E o objetivo da nossa aula é que hoje vocês consigam calcular o determinante de matrizes 2×2 e de matriz 3×3. Beleza? Basicamente, determinante é uma ferramenta matemática que a gente tem, que ela é obtida quando a gente soma os produtos das diagonais dessa matriz, né? No caso da diagonal principal com das diagonais secundárias. Beleza? A gente faz esse somatório. E aí a gente precisa estabelecer algumas regrinhas, que é o que eu vou estar mostrando para vocês. Essa definição que eu acabei de dizer para vocês está aqui, né? Vocês podem ver aqui, tá bom? E aí, para ilustrar para a gente tem aqui logo de início uma matriz 2×2. No caso, essa matriz A, formada pelos números 2, 9, -1 e 6. O que acontece? A gente precisa ver o produto dessas diagonais. Lembrando que diagonal principal vai apontar para cá, né? No caso, essa aqui vai ser a diagonal principal. E aqui a gente tem a nossa diagonal secundária. Vou fazer até com uma outra cor aqui para diferenciar um pouquinho para vocês. Então, a nossa diagonal principal, a gente teria 2 e 6. 2 vezes 6 dá 12, beleza? E aqui do outro lado a gente tem 9 menos 1. 9 vezes menos 1 dá menos 9. O que acontece? Na hora da gente fazer o somatório dessas coisas, a gente vai precisar, né, colocar um sinal de menos aqui. Beleza? A gente vai precisar fazer um sinal de menos. Na verdade, eu posso até mudar essa minha fala e dizer para vocês que o determinante ele vai ser o quê? Ele vai ser o somatório dos elementos da diagonal principal, do produto dos elementos da diagonal principal, menos, né, o somatório dos elementos da diagonal secundária. Então, se a gente pegar aqui, ó, a nossa diagonal principal, a gente tem 12, e aí a gente vai subtrair de menos 9. E aí, se a gente for pegar, vem aqui um pouquinho mais para baixo, ó, 12 menos 9, que é o valor que a gente tem aqui, vai ficar 12 mais 9, porque menos com menos é mais. 12 mais 9 vai dar 21. Basicamente, a gente pode entender também da seguinte maneira, que o resultado que der na diagonal principal, a gente mantém o sinal. E o resultado que der na diagonal secundária, a gente troca o sinal. Por exemplo, se a gente tivesse só trocado esse sinal, ó, deu menos 9 aqui, não foi? Se a gente trocar o sinal para mais 9, é só fazer o somatório. 9 mais 12 dá 21. Então, também tem essa maneira aí da gente estar fazendo. Entendido? Vamos seguir aqui um pouquinho. Falar para vocês agora sobre uma matriz 3×3. Então eu tenho uma matriz aqui, ó, 2, 5, 6, 1, 6, 7, menos 1, 2 e 3. A gente não pode simplesmente calcular essa diagonal com essa diagonal. A gente vai precisar de uma nova regra, né? De uma nova estratégia para estar fazendo isso. E aí a nossa estratégia é isso aqui, ó, essa regrinha aqui, ó, chamada regra de Sarros, tá? Ou Sarri, como algumas pessoas gostam de chamar. O que consiste essa regra? A gente vai dobrar as duas primeiras linhas da nossa matriz. Então, repito minha matriz e repito as duas primeiras linhas. Então, aqui, ó, depois dela, ó, 2, 1 e menos 1, 5, 6 e 2. 5, 6 e 2 aqui, ó. Eu repeti isso. Aí agora, eu vou ter 3 diagonais. Eu vou ter essa diagonal e essa diagonal. Assim como eu também vou ter essa diagonal, essa aqui, e essa diagonal. Eu vou ter 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias.
Então agora a gente pode fazer os produtos aqui. 2 vezes 6 dá 12. 12 vezes 3, 36. Como é diagonal principal, a gente pode manter o sinal que deu, que no caso aqui foi positivo. 5 vezes 7, 35. 35 vezes menos 1, menos 35. Mantém o sinal que deu aqui. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Sinal positivo, já que não tem nenhum negativo ali pra gente. Vamos fazer a diagonal secundária. 6 vezes 6, 36. 36 vezes menos 1 dá menos 36. Só que como a gente está pro lado aqui, como a gente está falando de diagonal secundária, a gente troca o sinal. Então vai ficar mais 36. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 2, 28. Como é diagonal secundária, a gente muda o sinal. Então a gente coloca menos 28. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. Seria positivo, mas como é diagonal secundária, a gente troca o sinal, fica menos 15. Agora a gente fazer toda essa resolução aqui, ver quanto que dá isso. Então olha só, fica 36 menos 28 vai dar menos 8, vai dar mais 8. Mais 8. 8 menos 15 dá menos 7. Menos 7 mais 36 vai dar 29. 29 menos 35 dá menos 6. Menos 6 mais 12 vai dar 6. Se vocês tiverem dificuldade de fazer toda essa conta, pode pegar e somar os positivos primeiro, os negativos e depois fazer essa subtração. Aqui para vocês tem um passo a passo de como isso foi feito. Eu vou antecipar aqui um pouquinho. E aí a gente pode ver que lá no final o nosso resultado dá exatamente 6. Aqui nesse documento eu coloquei para vocês um pouco mais elaborado, passo a passo, digamos assim, porque é para vocês, porque não tinha como eu dar essa explicação para vocês que eu dei agora. Então tinha que ser tudo mais passo a passo. Mas vocês podem estar fazendo exatamente da maneira que eu fiz aí na demonstração que eu acabei de fazer para vocês. Tá bom? Então vamos seguir aqui um pouco mais. Aqui mais para frente a gente tem uma formalização, a demonstração desse da nossa regra de Sarros, ou Sarri, né? E aqui a gente tem alguns exercícios, né? Onde a gente precisa calcular o determinante dessas 4 matrizes. Então, neste momento eu vou estar corrigindo esse exercício para vocês, né? E aí, para quem não conseguiu fazer, é só prestar atenção e pausando o vídeo e ver como é que isso foi feito, tá bom? Deixa só eu mudar aqui para o outro lado que já tem essas questões copiadas. Então vamos aqui. Aqui a gente tem, logo de início, que é a nossa questão A, nosso item A. Então, matriz 2 por 2 não precisa aplicar a regra de Sarros, né? Então a gente só multiplica diagonal principal e diagonal secundária, trocando o sinal ali sempre, né? Então, vamos lá. Deixa só eu voltar aqui para uma coisa aqui. Isso mesmo. Vamos lá. Então vai ficar 6 vezes 3 vai dar 18. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Como é diagonal secundária, troca o sinal. Mais 4. Mais 4 mais 18, que eu esqueci de colocar o sinal aqui. Mais 4 mais 18 vai dar 22. Tá? Então, a resposta do nosso item A aí vai ser 22. Tá bom? Vamos para o nosso item B. O item B, temos uma matriz 3 por 3. Então precisaremos aplicar o nosso teorema, né? Então o que a gente faz? A gente repete as duas primeiras linhas, ou colunas na verdade, desculpa, as duas primeiras colunas, 3, 4 e 1. E agora a gente vai traçar aqui as diagonais principais e aqui as diagonais secundárias. Vamos lá então. 1 vezes 4, 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Diagonal principal não muda o sinal. 3 vezes 6 dá 18. 18 vezes menos 4 vai dar menos 72, no caso, aqui mantendo o sinal que estava antes. Beleza? 5 vezes 2 dá
10. 10 vezes 1, 10. Positivo aqui no caso. Vamos para as diagonais secundárias. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes menos 4 dá menos 80. Como é diagonal secundária, muda o sinal. Então fica mais 80. 1 vezes 6, 6. 6 vezes 1, 6. Positivo. Como é diagonal secundária, troca o sinal. Menos 6. 3 vezes 2, 6. 6 vezes menos 1, menos 6. Diagonal secundária, troca o sinal. Mais 6. Beleza? Já sei que esses dois aqui são opostos. A gente vai poder cortar, né? Então a gente vai ficar aqui com 80. Vamos somar aqui os positivos. Ó. 80 com 10 dá 90. Então vai ficar 90 menos 4 mais 72 vai dar menos 76. Né? Então esse resultado aqui nosso vai ficar 14. Esse aqui é o nosso determinante dessa matriz. Né? Lembrando que aí eu fiz que nem eu falei para vocês. Primeiro eu somei os negativos e os positivos, agrupei todos eles para depois fazer essa soma. Vamos lá para o nosso item C. Mais uma vez a gente tem uma matriz 3 por 3. Aplicando o teorema de Sarros, a gente vai duplicar, né, as duas primeiras linhas, então vai ficar 0, menos 1, menos 4. Colunas, eu falei linhas de novo. As duas primeiras colunas. 2, 3 e 1. E agora a gente traça aqui as diagonais. Diagonais principais. E aqui, diagonais secundárias. Então vamos lá. 0 vezes 3 vai dar 0, vezes 2 dá 0. Vou colocar aqui um mais aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes menos 4, que tem um menos, acabou ficando um pouquinho apagadinho. Aqui devido ao traço que eu passei. 2 vezes 2, 4. 4 vezes menos 4 dá menos 16. Diagonal principal, não troca o sinal. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. Vamos para as diagonais secundárias. 3 vezes 3, 9. 9 vezes menos 4 dá menos 36. Troca o sinal porque é secundário. Mais 36. 0 vezes 2, 0. Vezes 1, 0. Vou colocar um menos e um 0 aqui. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Como é diagonal secundária, troca o sinal, fica menos 4. Vamos fazer aquela mesma estratégia. 36, que são os positivos que eu tenho. Os negativos dão menos 23. Ó, 4 com 16, 20, com 3, 23. Então eu tenho 36 menos 23. Isso aqui vai dar 13. Então esse é o valor do meu terceiro determinante da matriz C. Por fim, a gente tem o nosso último aqui, letra D. Mesma coisa, aplicando a regra de Sarros, duplica as duas primeiras colunas. E a gente determina aqui as diagonais principais e nossas diagonais secundárias. Então vamos lá. 1 vezes 1, vezes 1, 1. Sinal de mais aqui. Esse 1 meu ficou um pouco estranho. Melhorou um pouco. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 1, 15. Mais 15, sem trocar sinal, porque é diagonal principal. Deixa eu pôr um pouquinho mais para cima. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Então fica dessa maneira. Vamos lá para as nossas diagonais secundárias. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4 também. Troca o sinal. Beleza? Vamos lá, nosso próximo aqui, a gente tem 1 vezes 5, 5, 5 vezes 1, 5, troca o sinal, menos 5, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3, troca o sinal, menos 3. Então a gente vai ter aqui, ó, nos negativos a gente tem 4 com 5, 9, 9 com 3, 12, menos 12. Os positivos a gente vai ter 1 mais 15, 16, 16 mais 4, 20. Então a gente tem 20 positivo. A gente faz menos 12 mais 20 vai dar mais 8 ou 8 positivo. Então nosso último determinante aí deu 8. Então pessoal, era isso que a gente tinha para hoje. Espero que vocês tenham entendido, né, como é que ficou, como é que é feito, né, essas questões. Depois me deem um retorno a respeito desse novo formato de vídeo, se vocês aprovam, se vocês acham legal a gente estar trabalhando dessa maneira, tá? E qualquer coisa, qualquer dúvida que surgir, vocês podem estar me procurando, que a gente vai tentando ajudar vocês na medida do possível. É isso, obrigado.